Na semana passada, eu falei para você que quando nós falamos de sexo, quem é de fora do contexto cristão, do contexto da igreja, e quem é de dentro, tem um ponto que é bastante tenso na questão desse tema, sexo, que tem a ver com o tempo, o momento de se experimentar o sexo, tem a ver com a pessoa com que se deve descobrir o sexo. E os de dentro da igreja costumam falar de um jeito, os de fora da igreja costumam falar de outro jeito. E eu quero abrir hoje, da mesma forma que eu abri na semana passada, trazendo para você um versículo que está na Bíblia, um trecho pequeno da Bíblia, que foi escrito por um homem chamado Salomão. Ele escreveu este trecho da Bíblia já numa fase bastante avançada na vida dele. E para você que não conhece muito bem Salomão, Salomão foi um dos maiores reis da história do povo judeu, do povo de Israel. E Salomão foi um cara, digamos, bem sucedido do ponto de vista de todo jovem que resume ser bem sucedido em ter fama, dinheiro e mulheres. Porque Salomão foi o rei mais conhecido, talvez não o mais conhecido, Davi tenha sido mais conhecido que ele, mas na época dele, ele era o rei mais conhecido entre todos os impérios existentes. Salomão, ele era tão conhecido e tão famoso que uma rainha, na verdade uma princesa, ou rainha, agora eu me confundi um pouco, chamada rainha ou princesa de Sabá, veio de longe para conhecer quem era Salomão e como era a vida dele naquele contexto em que se ouvia falar de tanta riqueza. Dizem os historiadores que os soldados de Israel no tempo de Salomão tinham os detalhes dos seus uniformes banhados a ouro. Os soldados. Então você imagina o nível de riqueza, de fama, de sucesso que Salomão achava ter e que as pessoas ao redor dele também consideravam que ele tinha. Mas no final da sua vida ele escreveu um livro chamado Eclesiastes. Não é Eclesiástico, que existe um outro livro presente nas Bíblias católicas, nas edições católicas, chamado Eclesiástico, mas não se trata desse livro. É um outro livro que também está presente nas Bíblias de edição católica e também nas Bíblias de edição evangélica. Eu acabei de fazer um dilúvio no Novo Testamento, não no Antigo. Foi boa essa? Foi meio nerd, meio... Né? Foi mais ou menos. Eu me perdi. Onde eu estava, Silas? Eclesiastes. Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. Escreveu no final da sua vida, no tempo mais maduro. E escreveu um livro bastante deprê. Se você está querendo curtir uma fossa, curtir uma deprê, se você quer chorar, né? Se você está naquele momento emo da sua vida, né? Apesar de que hoje não se fala mais dos emos, eles perderam, né, a notoriedade. Depois que fecharam as comportas do Pátio Brasil, não se fala mais em emo. Se você estiver no seu momento emo, assim, você lê Eclesiastes, aquilo vai te alimentar, vai te fazer chorar, vai te fazer curtir uma fossa, porque o livro é disso, sabe? Ele fala assim, de que adianta o trabalho, não adianta trabalhar, é correr atrás do vento, no mundo tudo é vaidade, nada faz sentido debaixo do sol. E ele vai falando sobre isso, por quê? Porque ele foi um homem, apesar de ter tudo, Salomão foi rico, foi famoso, e para você que não sabe, eu falei isso na semana passada, mas serve como uma curiosidade, uma informação curiosa para você. Ele tinha 700 esposas, oficiais, esposas, casadas, com cerimônia e tudo mais. E mais 300 peguetes. Ok? Que na Bíblia tem um nome assim, carinhoso de concubinas. Então ele tinha cerca de 1000 mulheres para satisfazer
Bom, satisfazer, né? E ele escreveu Eclesiastes. E um dos trechos de Eclesiastes, um homem experiente, um homem que viveu muita coisa, que experimentou muita coisa, ele chegou a uma conclusão. Ele diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Salomão foi considerado o homem mais sábio que já existiu, segundo a cultura judaica, porque a história dele conta isso. A sua história é a história de um menino que pediu sabedoria e Deus, em resposta a isso, disse: eu te tornarei o homem mais sábio que existiu, que venha a existir. Ninguém será mais sábio do que você, Salomão. E Salomão ficou conhecido por sua sabedoria, por seus grandes feitos a partir dessa sabedoria. Por um tempo ele acabou deixando de lado um pouco dessa sabedoria e tendo 700 mulheres. Eu acho que um homem que tem 700 mulheres não é tão sábio assim, mas por um tempo no seu reinado ele foi de fato um homem conhecido por sua sabedoria. Salomão não só era sábio no sentido aquela ideia de guru, né, de ter resposta para tudo e tudo mais, mas ele também era extremamente inteligente. Os historiadores contam que Salomão, durante a sua vida, categorizou centenas e centenas de espécies diferentes de plantas, deu nome a cada uma delas. Ele era botânico. E ele conhecia profundamente essa ciência, ainda naquele tempo rudimentar, mas ele já dominava muito mais do que os homens comuns da sua época. E hoje eu quero falar com você a respeito de sexo, sim, mas sob o ponto de vista de que Deus criou a nós e criou o sexo para nós, e tudo que Deus criou dando a essas coisas o momento certo, a ocasião adequada, o propósito definido. E o propósito para o sexo, muito mais do que ter a ver com o momento, o tempo, a idade, muito mais do que tem a ver com que pessoa eu vou fazer o sexo. Antes de haver com essas coisas, de relacionar-se com essas coisas, sexo tem a ver com você. O que é sexo para você? O que é sexo no seu coração? Como você tem alimentado, como você tem cultivado dentro da sua mente, do seu coração, do que se trata uma vida sexual, do que se trata sexo. Para ajudar um pouquinho você refletir sobre isso, eu vou contar para você uma história verídica. Essa história é verídica. E para eu contar essa história, primeiro você vai ter que fazer um exercício de imaginação, criatividade, ok? Eu vou te mostrar uma imagem e você vai tentar decifrar o que é esta imagem, a partir da sua criatividade. Você pode usar também o tema de hoje para tentar interpretar, ok? Não precisa, se você quiser falar para o seu amigo do lado, fala, fica tranquilo. Não tira foto, tá bom? E para postar, não tira foto para postar, porque você vai entender, ou não, mas eu acho que você vai entender, mas as pessoas que não estão aqui talvez não entendam, ok? Então eu vou te mostrar, mas antes eu vou te contar uma história. Uma mãe foi chamada pela escola. Se você já conhece essa história porque você anda comigo há muito tempo, então você, por favor, não estrague essa história, ok? Você fica aí fingindo que é novidade para você. Uma mãe foi convidada pela escola a ir lá recolher os trabalhos que foram feitos pelo seu filho durante o ano letivo. Seu filho era mais ou menos, tinha entre 4 e 5 anos. Então ela foi lá, tinha aqueles trabalhinhos de pintura, pinta aquilo, aquilo outro, desenha isso, desenha aquilo e tal. E alguns dos desenhos considerados significativos e criativos foram expostos em um mural.
E aí ela chegou lá e foi ver no mural a exposição e encontrou um dos desenhos do seu filho. E quando ela parou na parede, de frente para aquele muro, para aquela parede, ela viu este desenho. E ela pensou: meu Deus, o que é isso? O que meu filho desenhou na escola? Tente identificar o que é isso. Pense um pouquinho e identifique o que é isso. Ela chegou e disse: bom, eu não estou conseguindo definir o que é isso, então chamou o filho e falou: meu filho, que desenho lindo, legal. Fala para a mamãe, o que é isso? Aí ele falou: ah, mamãe, sou eu e o meu amigo Pedro. Foi ficando mais tenso. Ela falou: tá bom, que legal. Então você e seu amigo Pedro. Muito bom. E o que é isso aqui? Aí ele falou: ué, mamãe, você não está vendo não? Eu estou andando de bicicleta. Só que a bicicleta do Pedro é nova e ainda tem os pelinhos do pneu. Viu? E você vendo esse desenho, um monte de coisa passou pela sua cabeça. Menos essa explicação. Eu fiz teste hoje, antes de vir para cá, para subir para falar com você. Eu mostrei para algumas pessoas e falei: diga para mim o que diz para você este desenho. E a pessoa olhou e falou assim: bem, pastor, considerando que o tema hoje é sexo. Alguém falou assim: alguém não se depilou. Por quê? Porque a pessoa vê um desenho como esse e a mente dela faz associações. Associações com o que a nossa mente é alimentada. Associações com o que o nosso coração é alimentado. E a experiência que você teve com esse desenho não é muito diferente da experiência que eu e você temos a respeito do sexo. Porque a nossa mente é constantemente alimentada a respeito desse tema. A pergunta é: o que você tem alimentado o seu coração? Com o que você tem alimentado o seu coração? Hoje o foco não é o seu comportamento. Uma coisa que me incomodou muito durante a adolescência é que toda vez que eu tive a oportunidade de ouvir alguém falar a respeito de sexo para mim, quando eu era adolescente ou quando eu estava no início da juventude, sempre era algo focado no comportamento. Não faça isso, não faça aquilo. Se você fizer isso é pecado, se você fizer aquilo é pecado. A gente de igreja, você que é de igreja, você cresceu olhando para o sexo sempre do ponto de vista da lista do que é proibido em volta deste tema. Você sabe muito bem o que não pode. Mas a pergunta diante disso e que eu me fiz é: será que isso realmente vai me fazer experimentar sexo da maneira que Deus projetou que seja experimentado? Será que simplesmente eu saber o que não pode, o que eu não posso fazer, vai de fato me motivar a experimentar o sexo como algo que foi criado por Deus para o tempo certo, ocasião adequada, propósito definido? A minha experiência é que não. Por isso eu por minha própria conta, eu fui buscar outros motivos para que o sexo na minha vida fosse do jeito que Deus planejou. Outros motivos que não fossem simplesmente o que eu não posso fazer. Ou simplesmente aquele velho, simplista e ineficiente argumento de dizer é pecado. E eu quero que hoje você seja bem franco com você mesmo, pensando nisso. O que você tem deixado o seu coração ser, com o que você tem deixado o seu coração ser preenchido a respeito de sexo? E com isso,
isso que tem preenchido o seu coração, a sua mente, o que você tem se alimentado em torno desse tema, é determinante para a maneira como você lida com esse tema. Na semana passada, eu falei para você que nós não estamos aqui tratando de sexo como o que é certo e o que é errado, mas eu quero tratar de sexo falando do que é bom e do que é melhor. Porque uma coisa que eu não vi na minha adolescência, nem pregadores, nem palestrantes admitirem diante mesmo de mim, falar para mim, é que sexo é bom. Não importa se ele é antes ou depois do casamento. E se você pegar só essa frase que eu disse e você citar no seu Twitter, eu te quebro depois. Mas o fato é esse, sexo é bom. Se não fosse bom, era todo mundo virgem, cara. É ou não é? Existe prazer no sexo em qualquer momento da vida. Se ele é consentido, se ele é comum, em comum acordo, ele é prazeroso mesmo que seja fora do casamento. Então, sexo é bom, mas por que você vai aceitar para a sua vida somente o que é bom se você tem a chance de ter o melhor? E aí nós falamos sobre isso na semana passada. 2 afirmações. Sexo pode ser bom em qualquer momento da vida, mas sexo só pode ser o melhor com a pessoa certa, da maneira certa, no momento certo. O que você quer para a sua vida? O que é bom? O que qualquer um pode ter? Ou você quer o melhor? Aquele que foi guardado, cuidado, mantido, temperado só para você. Olha só, eu tenho aqui, para te ajudar a pensar nisso um pouco, eu tenho aqui na minha mão vou abrir bem devagar, para curtir o momento. Um brownie. Quem gosta de brownie? Alguém gosta de brownie? Alguém quer este brownie? Tem alguém que quer comer brownie? Os 3 primeiros que chegarem aqui, eu deixo provar o brownie. Ninguém quer o brownie? Olha! Meu Deus, eu fiquei com medo agora. Olha, vira pro pessoal. Cara, vou te dar uma notícia. É bombástica e é atualíssima. Já inventaram pente. Ou escova de cabelo, se preferir. Olha quem chegou, muito bom. Vamos lá. Tem mais alguém que quer? Vem, gente. A Duda tem medo de mim, ela não vai comer o brownie. Eu não sei por que ela tem medo de mim. Morde. Os outros candidatos podem voltar. Come? Não, come. Ô, quem mandou você sair despenteado? Volta aqui. E aí? Não, fica aqui você também. Veio com a criança, eu acho que ia ter pena de você só por causa da criança. Fala pro pessoal, é gostoso? É gostoso? Mas esse brownie tinha alguma coisa diferente dos outros brownies, Mr. Brownie, que você já comeu? Não? Igual SS. O ninho é lá no outro prédio, lá atrás. Ministério Infantil, tá bom? Teve alguma coisa diferente desses brownies que você come de vez em quando? Não? Não tem. Ok. Fiquem aí, tá bom? O brownie que eles comeram é gostoso? É gostoso. Mas não tem nada diferente, não é? É como qualquer outro brownie, não é mesmo? Hoje eu quero falar com você sobre a diferença entre o que é ordinário e o que é extraordinário.
Sexo pode ser bom, mas pode ser comum, ordinário. Não ordinário no sentido do compadre Washington. Ordinário no sentido de comum. Entendeu? Não é ordinário, não é isso. É ordinário. Entendeu? E pode ser extraordinário. Vocês querem ver? Vocês querem ver? Por favor, entra aqui. Agora aqui a gente tem um brownie aquecido à temperatura adequada, acompanhado de sorvete de creme. Pode segurar para mim o globo terrestre? Já inventaram o barbeador também, eu queria te falar. Seu bigode tá sujo. Tá sujo de novo. Tá sujo. Agora come aí. Alguém quer? Quer? Mesmo depois do Yuri comer? Gente. Você quer uma escumadeira? Quer uma concha de feijão para comer? Pode levar para quem quiser aí no caminho ou você mesmo pode ir comendo durante a mensagem. Agora diz para mim, Yuri e SS, o primeiro ou o segundo? Você acaba com a minha ilustração, rapaz. Sexo é mais ou menos isso que a gente experimentou aqui. Vocês assistiram, eu experimentei. Se você comer o brownie, abrir e comer depois que você almoçou, comprou no caixa do restaurante e tudo mais, é gostoso. Mas em qualquer lugar vai ser daquele jeito. Mas o brownie com sorvete, preparado, aquecido, chegando quentinho em cima da sua mesa, com chocolate derretendo, doce de leite de dentro, quando você corta, escorre. E o sorvete de creme bem gelado, encostado nele. E você põe na boca, mistura quente e gelado ao mesmo tempo. E aquilo tudo dissolve dentro da sua boca. É extraordinário. O sexo no lugar certo, no momento certo, com a pessoa certa, é como um brownie quente com sorvete. Não é qualquer coisa. É extraordinário. E é por isso que eu acho muito importante falar com você sobre um princípio que a Bíblia nos fala, que a Bíblia nos mostra em vários e vários trechos, em vários tipos diferentes de relacionamento. Um princípio que determina a maneira plena de nós desfrutarmos de tudo que é positivo, que é bom em um relacionamento. Tudo que um relacionamento pode gerar de bom, de positivo, você poderá desfrutar se você respeitar este princípio simples, muito simples. Uma vez eu estava ouvindo jovens conversando, falando exatamente sobre sexo e casamento. E eles estavam dizendo que o casamento é simplesmente uma cerimônia criada pela sociedade, pela cultura. E no nosso caso aqui existem elementos dentro da cerimônia do casamento que são muito específicos da cultura ocidental, diferente de outras culturas orientais e tudo mais. Ele falou que, na verdade, no sentido bíblico, o casamento é o sexo. E por isso, se duas pessoas olham uma para a outra e dizem, nós nos amamos, então nós podemos fazer sexo se estivermos dispostos, então, um ao outro. E assim será o nosso casamento. Vamos para a cama e nos casamos nós dois dentro do quarto. Não precisa ninguém saber, não precisa ninguém acompanhar, não precisa ninguém validar, não precisa ninguém testemunhar. Eu fiquei ouvindo aquilo e fui tentado a concordar, talvez você também. Eu conversei com alguns jovens a respeito disso e eles também se sentiram tentados a concordar. Talvez porque sejam solteiros, mas, bom, não sei. Mas eu olho para a Bíblia e eu não vejo isso. Eu olho para a Bíblia e vejo um princípio muito importante a respeito de todo e qualquer relacionamento. Se você olhar
para o primeiro casal narrado na Bíblia. Se você pensa que ele existiu ou não existiu, isso é uma outra questão. Mas na Bíblia foi o primeiro a aparecer, chamado Adão e Eva. Adão foi criado, segundo a narrativa bíblica, e Deus olhou para Adão e disse: não é bom que este homem esteja só. Provavelmente Deus olhou para Adão, olhou para o restante da criação e viu o cavalo com a égua, viu o boi com a vaca, viu o jacaré com a esposa dele. Ele viu os animais vivendo assim e se reproduzindo por existirem macho e fêmea. Ele viu o homem e falou: bom, eu acho que o homem precisa também de alguém. Só que acontece que quando Deus decidiu isso, não decidiu a respeito de um animal, decidiu a respeito de uma criação que ele disse é muito, muito boa. O homem não é a sequência de uma progressão de espécies. Não. O homem é algo especial que Deus criou separadamente, que Deus imprimiu sua imagem, sua semelhança, que colocou nele características que remetem à própria essência de Deus. Colocou no homem a capacidade de amar, a capacidade de se comprometer, a capacidade de sentir, de ferir e ser ferido, de estar sensível ou insensível. Deus colocou no homem características que não existem em nenhuma outra criatura. E quando ele criou a mulher, ele disse: criarei uma mulher que lhe corresponda. Então, somente aquele homem e aquela mulher criada somente para aquele homem, Deus diz: agora vocês se unirão e se tornarão uma só carne. Quem disse ao homem e à mulher que deviam se unir, e se unir não como dois animais, mas unirem-se como alguém que correspondia a outro alguém, alguém que complementava a outro alguém, alguém que fazia sentido do lado de outro alguém? Foi Deus. Deus quem disse àquelas duas pessoas: agora vocês são correspondentes e a partir disso vocês se tornarão uma só carne. Vocês farão sexo. E a partir daí, Deus estabelece e deixa claro um princípio para todo o relacionamento. Um princípio simples para você guardar no seu coração. Primeiro, compromisso. Depois, benefício. Estava andando num acampamento que fui pregar, um grupo de jovens conversando calorosamente, me viu chegar perto e interromperam a conversa. Interromperam a conversa, mas pensando que eu havia ouvido o que eles falavam, eles se referiram para mim e se referiram a mim dizendo: o que você pensa a respeito disso, pastor? Eu disse: não sei, eu não ouvi a conversa. Aí um deles fez uma cara de tipo assim: acho que era melhor então não ter envolvido o pastor. Mas agora já foi, já era, vamos lá, vamos continuar. Então, pastor, nós estamos falando aqui sobre sexo antes ou depois do casamento. O que você acha? É certo ou é errado? Quem me conhece sabe que eu amo essa pergunta. Eu tenho um carinho especial com essa pergunta. Pastor, é certo ou é errado? Eu adoro quando alguém me pergunta isso. Aí eu falei: olha assim, eu não vou falar para vocês se é certo ou se é errado. Ok? Mas eu quero que vocês pensem do jeito que eu penso. Vocês raciocinem do jeito que eu raciocino. Você imagina alguém... Vocês são crentes, são cristãos. Vocês creem em Jesus, não creem? Cremos. Então deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês imaginam alguém entrando no céu sem Jesus? Não, pastor. Eu falei: então, a Bíblia diz que Jesus é o noivo. E os seus salvos, aqueles que creem nele, são juntos à igreja, também chamada de noiva. E a Bíblia diz que o dia em que Jesus vai se encontrar com estes salvos e viver com eles a eternidade,
a Bíblia chama de bodas do Cordeiro. Casamento. Casamento do Cordeiro. Pensando nisso, só pode se casar com Jesus aquele que estava comprometido com ele. Só pode desfrutar do benefício chamado céu quem passou a vida comprometida com ele. Então, por que, em relação ao sexo, Deus pensaria diferente? Se, quando ele trata da relação entre ele e nós, ele trata exatamente comparando com um homem e uma mulher. E eu disse, isso está presente em todos os relacionamentos. Nosso com Deus, nosso com a criação. É só você olhar os dias de hoje, a ameaça de falta de água. É por quê? Porque o homem não tem compromisso com a natureza. O homem só quer usufruir, usufruir, usufruir. E uma hora isso vai ter uma conta a pagar. Vai existir uma conta a pagar. Porque quando nós nos beneficiamos sem nos comprometermos, o benefício deixa de ser benefício e se torna algo prejudicial e muito prejudicial. E quando nós estamos falando de sexo, esse princípio é extremamente valioso, verdadeiro e importante. Se você quer sexo, não o ordinário, não o comum, se você quer sexo, não simplesmente o bom, mas o melhor, primeiro, comprometa-se. Depois, experimente os benefícios deste compromisso. Vamos para a sequência, que hoje eu quero falar também com você que é solteiro principalmente. Então, o que é casado, talvez pense, eu vou embora então, ou então eu vou ali beber água e volto, não é para mim essa palavra. De certa forma, você teria até razão de pensar nisso. Mas eu quero que você pense que pode estar aqui alguma coisa que ainda pode tratar o seu relacionamento dentro do casamento. E mais, você pode estar recebendo hoje princípios para a sua vida que podem te auxiliar a cuidar de outros. Cuidar de jovens que ainda não estão casados, ou quem sabe até, se você for um cara de boa memória, quem sabe até ajudar seus filhos no futuro. Mas vamos lá. A sequência de coisas importantes que eu quero que você hoje, principalmente você que é solteiro. Nós já falamos isso na semana passada e no ano passado. Sexo não é apenas físico. Não é só uma questão de pele. Não é só uma questão de química. Os jovens dizem hoje, muitos jovens dizem hoje, que para casar, antes tem que fazer um test drive. Porque vai que casa e aí é ruim. Vai que casa e aí não combina, não tem química, não tem pele. Mas deixa eu te dizer, sexo não é apenas físico. E sexo também não é apenas um ato. Não é apenas um momento da cama ou de outro lugar. Sexo é uma construção. Sexo é uma relação. Sexo é uma descoberta do outro, de mim mesmo. E da união plena entre essas duas pessoas, onde as duas experimentam liberdade. Quando os jovens pensam que sexo é apenas físico, quando os jovens pensam que sexo é apenas um ato, quando os jovens pensam que sexo é uma questão de desempenho, e isso na semana que vem vai ser falado especificamente, talvez um pouco mais aprofundado, que quando eu atendo algumas pessoas, eu gosto de usar essa ilustração. Assistir um filme pornográfico, ou nem mesmo um filme pornográfico, mas uma comédia romântica ou algo parecido no cinema, que traga a questão sexual de uma maneira bem explícita. E acreditar que aquilo que a pornografia
mostra para você como vida sexual bem-sucedida é tão imbecil quanto você assistir um filme do Super-Homem, sair, comprar uma fantasia e pular do prédio achando que vai voar. É imbecil. Não quero te ofender, mas quero ofender os que acreditam assim. Brincadeira. Nem tanto. Sexo não é físico, sexo não é um ato apenas, sexo não é uma questão de desempenho. Você não precisa treinar para você descobrir o melhor sexo que existe. Não precisa de treinamento. Você precisa de conceito. Você precisa saber o que é. Porque quando você sabe o que é e você acredita no que é, desde o primeiro, é extraordinário. E a tendência é que o tempo vai passando e misteriosamente é mais e mais extraordinário. Sexo não é necessidade. Conversei com os jovens que diziam que os seus amigos estavam discutindo coisas a respeito de coisas que é impossível viver sem. E aí alguns disseram, dentre essas coisas, sexo. É impossível viver sem sexo. Não. Deixa eu te falar, é impossível viver sem água. Sem água é impossível viver. Sem comida, também. Mas sem sexo, eu não conheço na história da medicina alguém que tenha morrido porque não fez sexo. Estou sem sexo. Estou há 50 anos sem fazer sexo. Morri. Meu corpo definhou. Não existe isso. Sexo é muito mais do que físico. Sexo é muito mais que um ato. Sexo é muito diferente de desempenho. E sexo não é uma simples necessidade. Sexo é algo que tem profundo significado. Eu ouvi alguém dizer, nossa, é tão complexo pensar sobre sexo do jeito melhor, do jeito certo e tudo mais. Para mim, não é tão complexo, porque às vezes a gente relaciona complexidade com profundidade. Se é complexo, é profundo. Se é profundo, é complexo. Não. Essas duas coisas não andam necessariamente juntas. Sexo, o conceito, descobrir o melhor sexo, descobrir o que é a vida sexual extraordinária, não é complexo, mas é extremamente profundo. Sexo tem a ver com fidelidade. Fidelidade não só depois que você tem alguém, mas fidelidade antes de você ter alguém. Fidelidade não necessita de um objeto. Fidelidade necessita de um sujeito. Você é ou não é fiel. Não importa se você esteja ou não esteja com alguém. Uma vez eu surpreendi o jovem com uma pergunta. Eu falei, você é fiel à sua esposa? E ele disse, mas eu nem tenho namorada. E eu continuei perguntando a mesma coisa. Eu falei, você é fiel à sua esposa? Fidelidade não é algo que depende da circunstância e do contexto, nem da pessoa a quem eu devo fidelidade. Fidelidade tem primeiro a ver com você. Você é fiel. E se você entende que isso tem a ver com a sua vida sexual futura, e eu vou te dizer como tem a ver. Uau, como tem a ver. Porque o nosso coração é como se fosse um cãozinho adestrável. O tipo de vida que a gente leva, o tipo de hábito que a gente preserva, as coisas que a gente consome durante longo período de tempo definem o que o nosso coração vai ser treinado a fazer. Se você não escolher ser fiel hoje, mesmo solteiro, sem nem mesmo a possibilidade de namorar, eu te digo uma coisa, quando você
estiver namorando, quando você estiver casado, quando você estiver na sua vida íntima com alguém, você vai pensar: por que eu não considerei isso antes? Por que eu não valorizei isso antes? Por que eu não alimentei o meu coração com isso antes? Sexo tem a ver com cumplicidade. Tem a ver com ambiente de segurança. Um amigo meu do trabalho, antes de eu vir para a igreja, eu bati no ombro dele e disse: cara, você vai casar. Que maravilha. Deixa eu te dizer uma coisa, casar foi a segunda melhor decisão que eu já tomei na minha vida. A primeira foi seguir a Jesus, mas a segunda foi casar, cara. Eu estou casado há 3 anos na época, quase 3 anos, e eu não tenho um segundo da minha vida que eu não seja grato por ter escolhido casar. Aí ele falou para mim assim: bicho, tu é estranho. Porque você é o único homem da minha rede de relacionamentos que falou isso. O resto tudo é: ih, cara, se ferrou, bicho. Vai usar bambolê de otário, que alguns dizem assim. Vai se amarrar, vai viver na prisão. Ih, cara, você vai ver. Sexo com esposa, ixi, é o pior que existe. Essas coisas ele me disse. Eu disse para ele: não, cara. Esse é o jeito errado de pensar. Isso é o jeito errado de ver as coisas. O que eu descobri com o meu casamento é que não há um ambiente de maior liberdade do que o meu casamento. Eu me entreguei a uma pessoa sem medo nenhum de ser rejeitado. Eu me abri para ela, eu me despi diante dela, sem nenhum receio de ser rejeitado por ela. E ela fez a mesma coisa comigo. Com ela eu não tive medo do que eu sabia ou do que eu não sabia. E ela também não teve. Sabe por quê? E hoje eu estou dizendo para você, não para ele naquele tempo, mas hoje eu estou complementando dizendo porque havia cumplicidade, havia liberdade, havia mutualidade. Sexo não é buscar prazer para si. Sexo é encontrar prazer para dar prazer. Sexo não é usar uma pessoa. Sexo é se doar a uma pessoa. E quando 2 se doam, é a melhor experiência sexual que alguém pode ter. Alguém acostumado com igreja pode estar pensando: será que ele não vai falar que sexo tem que ser só no casamento? Não, eu não vou falar isso. O que não quer dizer que eu esteja falando que sexo pode ser antes do casamento. Eu não quero focar no seu comportamento. Eu não quero te colocar diante de regras. Eu poderia colocar diante de você uma sequência de regras enorme. E eu sairia daqui com a sensação de segurança. Ah, eu falei o que tinha que falar, agora eles estão protegidos. Mas isso ia ser falso. Você ia ficar fingindo que realmente se dispôs a tudo que eu falei. Por isso eu quero te desafiar a algo mais incômodo para mim, mas que vai fazer muito mais sentido para você. Que é o seu coração. Não pense o que não pode, mas pense no que você pode. Você pode ter o melhor sexo que você vai poder experimentar em toda a sua vida, se você preservar o seu coração para este dia, para esta pessoa, para este momento. E se você não preservar, você corre um sério risco de nunca saber o que é o sexo que Deus projetou para a sua vida.
Eu casei virgem. Com a minha esposa também virgem. E no dia da nossa noite de núpcias, o clima era tenso, mas mágico. Era misterioso, mas extremamente sereno. Era amedrontador, mas ao mesmo tempo seguro, como em nenhum outro lugar eu senti segurança. Quando eu me deitei ao lado dela, o que eu senti foi uma paz e um desejo inexplicáveis, simplesmente porque eu tinha certeza de que eu tinha guardado aquilo para o momento certo, para a pessoa certa, do jeito certo. E você pode ainda ter essa mesma experiência. Você ainda pode experimentar isso. Ainda que você não seja mais virgem, mas se você, a partir de hoje, escolher alimentar o seu coração com aquilo que vai te preparar para este momento, que virá depois do compromisso. Primeiro o compromisso, depois o benefício. Isso fará uma enorme, incomparável diferença na sua vida. Por isso eu quero ler um texto para você e terminar lendo esse texto. Jesus, rodeado por religiosos acostumados a regras, acostumados a focarem no comportamento das pessoas, resolveu ensinar algo importante àqueles que estavam ao seu redor, dentre eles, especificamente seus discípulos. E ele diz isso em Lucas capítulo 6. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está onde? Em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. E então ele termina dizendo, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. A sua vida expressa aquilo que você guardou aqui dentro. A sua vida é reflexo daquilo que você tem alimentado, o seu interior. E aqui eu incluo os casados. Eu conheci muitos casados durante esses anos, frustrados com a vida sexual dentro do casamento. Essa semana eu conversei com um jovem que contou a história de uma amiga. A amiga se guardou virgem, fisiológica, anatomicamente virgem, e aí se casou e depois alimentou uma amargura a respeito da vida sexual dela, ao ponto de dizer, hoje eu tenho nojo do meu álbum de casamento. Mas este problema não é o problema do casamento. O problema dessa moça e de tantos outros jovens frustrados com a vida sexual dentro do casamento não tem a ver com o casamento, não tem a ver com o sexo, mas tem a ver com o coração deles. E nós vamos falar isso profundamente na próxima semana. Como isso pode interferir, arruinar a vida sexual de alguém. O que você tem guardado no seu coração? Jesus diz, se você guardar coisas ruins, você vai botar para fora coisas ruins. Se você guardar coisas boas, você vai botar para fora coisas boas. Porque é inevitável. A sua vida expressa o que ela guarda dentro dela. A sua boca fala o que está dentro de você. Dentro do seu coração. O meu convite para você hoje
Não é siga essa regra, siga aquela regra. Você está proibido disso, aquilo é pecado. Não. O meu convite para você hoje é: cuide do seu coração. Busque entender o que é sexo do ponto de vista daquele que criou o sexo. Alimente-se disso, para que você então descubra não o sexo bom, não o ordinário, mas o melhor, o extraordinário. Só uma coisa. Eu disse para vocês, não é complexo, é profundo, mas não é complexo. Só uma coisa você precisa guardar hoje. Pode seguir. A vida sexual extraordinária depende de um só cuidado: o seu coração. Se você cuidar dele, você nem vai precisar se preocupar com todo o resto. Se você alimentá-lo adequadamente, você nem vai se preocupar com todo o resto. Salomão, o mesmo que escreveu Eclesiastes, escreveu em Provérbios isso aqui. Ó. Pode voltar. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Tudo na sua vida depende de como você guarda o seu coração. Jesus, concordando com isso, disse: o que você tem no seu coração é o que você vai tirar e colocar para fora. Meu único pedido hoje, para que você viva a vida sexual extraordinária que Deus planejou para você, é: guarde o seu coração de tudo que afasta você do que Deus planejou que a sua vida seja, e especificamente hoje, a sua vida sexual seja. Eu quero orar por você. Senhor, eu peço ao Senhor uma coisa. E é o Teu Espírito que pode fazer isso. A Tua palavra diz que o Teu Espírito tem o ministério de convencer. E hoje, o que eu desejo é que esse Espírito de Deus convença esses jovens de que há uma vida extraordinária para ser experimentada. Coloca no coração deles o desejo por esta vida, a curiosidade por experimentar esta vida, o foco para que eles alcancem esta vida na história deles, nos relacionamentos, na vida sexual deles. O Senhor não criou a vida sexual para ferir. O Senhor não criou o sexo para maltratar. O Senhor não criou o sexo para traumatizar. O Senhor não criou o sexo, Senhor, para trazer lágrimas de amargura. O Senhor não criou o sexo para se tornar uma memória suja dentro do coração do homem. O Senhor criou o sexo para ser algo a ser desfrutado com toda a intensidade, liberdade, alegria, plenitude, prazer. O Senhor criou o sexo para ser lembrado com saudade, para ser cultivado com singeleza, para ser ardente, mas constante. E o que eu desejo é que estes jovens abram suas vidas e seus corações para acreditarem que é isso que o Senhor planeja para a vida deles, e que, alimentando seus corações com o que o Senhor propõe, com o que o Senhor traz,
é essa vida que será descoberta, descortinada para cada um deles. Eu quero saber se hoje você quer fazer um compromisso com Deus de guardar o seu coração, abrindo mão da vida sexual ordinária, comum, para no futuro, talvez próximo, talvez nem tanto, mas no futuro experimentar não o que é bom, mas o que é extraordinário. Se você quer hoje fazer este voto, este compromisso com Deus, dizendo: Senhor, eu quero, Deus, eu quero guardar o meu coração para o extraordinário. Eu quero convidar você a ficar de pé onde você está. Eu quero orar especificamente pelo seu voto, pelo seu compromisso. Você quer fazer esse compromisso? Fique de pé onde você está. Eu quero orar pela sua vida. Talvez você pense: mas eu não sou mais virgem, pastor. Eu já provei sexo muitas e muitas vezes. E eu posso dizer com toda certeza que não foi tudo isso que você falou. Então talvez para mim não haja mais como eu conhecer isso que você está falando. Eu digo para você que se você está aqui hoje é porque não é tarde demais. Deus pode restaurar tudo, tudo. Não há nada que Deus não possa restaurar. Não há nada que Deus não possa fazer reconstituir. E Ele quer isso para a sua vida. Senhor, veja quantos jovens estão de pé dizendo: eu quero me lançar a essa descoberta do que é extraordinário. Eu quero experimentar uma vida sexual que não é somente boa, mas é algo especial porque eu me alinhei, eu mergulhei no fluxo que o Senhor criou, estabeleceu de maneira amorosa, cuidadosa, carinhosa, para que eu pudesse experimentar isso da maneira mais intensa e significativa que alguém pode experimentar. E hoje esses jovens estão dizendo ao Senhor: eu quero isso, eu quero me comprometer, eu quero guardar o meu coração. E eu sei, Senhor, que se os corações aqui estiverem guardados, tudo mais estará guardado no Senhor. A vida deles por completo estará guardada pelo Senhor. Por isso eu peço nessa noite que o Senhor guarde mesmo. O Senhor agora receba esses corações nas tuas mãos. E que o Senhor os conduza numa descoberta contínua, profunda, crescente, dos planos maravilhosos, das experiências extraordinárias que o Senhor tem para cada um deles, para a história de cada um desses jovens, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter ouvido essa noite. Semana que vem estamos novamente aqui falando sobre o mesmo tema. Deus abençoe a sua vida.